e é por isso que a África não evolui. Um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Quem não sabe o que merece, não exige. Hi, human, sou eu, a Mac. Tá muito frio. Hoje nós estamos com um assunto diferente, né? Um bocadinho mais polêmico. Nos últimos meses nós temos falado de mais sentimentos, emoções, poesias, mas eu sempre quis que esse canal fosse o lugar em que tivéssemos a possibilidade de falar de tudo. E hoje o assunto tem a ver com política. Então, como vocês já devem saber, eu sou angolana. Angola é um país do sul de África muito bonito, mas como grande parte dos países africanos, com muitos problemas. E falar de África é um tópico delicado, complicado, mas ao mesmo tempo muito interessante. Eu não sei se essa lista eventualmente foi alterada, se teve alguma mudança, mas até bem pouco tempo se fez um top 10 dos países mais pobres do mundo e todos esses países se localizavam em África. E isso foi uma das coisas que me encorajou a trazer esse debate aqui para vocês. A questão do desenvolvimento em África, né? Porque que em relação a outros continentes, a África na sua generalidade não evoluiu tanto assim? Eu poderia muito bem dividir uma classe de países, né? Porque a África é um continente muito grande, né? Com muitos países, com as suas particularidades, mas apesar disso tudo, há uma história comum que liga a grande parte desses países e há problemas atuais que se vivem igualmente em grande parte dos países africanos. Há um contraste muito grande entre a riqueza de recursos que a maior parte dos países africanos apresenta e a sua taxa de pobreza. Em 2020, saiu um relatório que estimava que 4 em cada 10 angolanos, tinham um consumo abaixo da linha de pobreza, o que colocava 41% da população no nível de pobreza extrema. Hoje, em 2022, estima-se que esse número possa ter crescido até a ordem dos 45%. E mesmo que não se falasse de pobreza extrema, é óbvio que mais da metade da população angolana vive aquém das suas necessidades básicas. Então a pergunta que ficaria é, qual seria então a razão de a África não evoluir? Qual seria a razão de grande parte dos países africanos experimentarem os mesmos problemas? Se a África é assim tão rica como nós vemos, qual é a razão de toda essa desigualdade, essa falta de desenvolvimento? Obviamente que não existe resposta direta a essa pergunta. Isso porque há diversos fatores, que sejam eles históricos e até comportamentos atuais, que explicam a situação que vários países africanos vivem hoje. A nível histórico, nós podíamos levantar o facto de o deserto de Saara, que se localiza a norte de África, terem possibilitado os países africanos de terem contacto com as grandes civilizações, o que a dada altura impediu que eles se desenvolvessem através do comércio, como as outras grandes civilizações fizeram. Mas obviamente que isso não seria o ponto principal para explicar o que se vive hoje em África. Até porque na América se viveu uma situação semelhante. Àquela altura, a população americana eram os indígenas. Chegamos então a um ponto muito sensível, que é a questão do tráfico de escravos pelos europeus e, subsequentemente, a colonização. Não há palavras para mensurar o quanto o tráfico de escravos e a colonização afetaram o desenvolvimento dos países africanos. O que se viveu em África foi um tremendo absurdo. A forma como se retirou recursos e como se explorou a população africana foi de tal forma violenta que fez com que grande parte desses países, se não todos, vivessem uma déficit identitária que nós vemos até hoje. Mas é importante lembrar que a escravidão em África não começou com os europeus. Pelo contrário, era uma prática antiga de exploração. E a par desses aspectos históricos, existem os milhares de comportamentos atuais que justificam a situação que se vive hoje nos países africanos. Então, por que a África não se desenvolve? Há milhares de causas, motivos, justificações, perspectivas que eu podia trazer aqui, mas obviamente esse vídeo ficaria muito longo. Eu pretendo gravar uma parte 2, mas hoje eu vou deixar aqui alguns dos pontos que eu considero principais. Mas deixem nos comentários o que é que vocês acham, se querem uma parte 2, deixem tudo e eu estou aqui para satisfazer os vossos desejos. Qual seria o ponto número 1? A desunião dos países africanos. Grande parte dos países africanos, especialmente os que foram colonizados, vivem uma absurda desunião. E essa desunião não é apenas externa, que lhes impede de colaborar com outros países, como por exemplo nós tivemos agora a pandemia e não vimos nenhuma colaboração significativa entre países africanos. Nós vemos quase todos os dias queixas de exploração indevida, massacre dentro de grande parte dos países africanos, mas não vemos nenhuma medida de cooperação.
mesmo quando esses problemas afetam a unidade e o desenvolvimento de todos os países como um só. O panafricanismo morre todos os dias. E esse desligamento existe também a nível interno. Nós, africanos, deixamos de pensar global. A corrupção não é um problema novo. Da mesma forma que nós, como geração atual, olhamos e não acreditamos mais nas nossas instituições, nas nossas forças de proteção, os nossos ancestrais temiam e sucumbiram na mão de diversos líderes africanos que fizeram do homem negro um comércio. Nas guerras de Quata a Quata e na própria forma como o europeu foi introduzido ao mercado africano, enquanto outras comunidades comercializavam itens de comércio, as comunidades africanas, através de seus líderes, comercializavam os filhos da sua própria terra. O contexto em que os europeus encontraram a África permitiu que a África fosse o teatro para um dos cenários mais tristes da história mundial, dado que os países africanos não foram os únicos a serem colonizados. E hoje, a colonização em si nos trouxe milhares de problemas. Grande parte dos países tem uma extrema dificuldade hoje de abraçar as suas instituições e cultura porque os seus ritos culturais foram extremamente diabolizados. Muita gente não sabe, mas o africano não precisa ir para um país europeu para ter complexos dos seus traços. As comunidades africanas são marcadas por um extremo colorismo. Isso se deve, obviamente, pelos males da colonização. A Nigéria foi considerada um dos países em que mais se pacula as peles. Para quem não sabe, paculamento é um clareamento indevido que tem como objetivo despigmentar a pele para lhe tornar mais clara, né? Mas esse clarear não é um clarear de manchas, é um clarear de despigmentar a pele de forma a lhe tornar mais próxima à pele branca. E esse problema não é só da Nigéria. Os países da África Negra, como se dizem, enfrentam isso todos os dias, né? Já houve diversas matérias científicas a provar que os produtos que são utilizados para isso provocam câncer. E vocês perguntariam, por que as pessoas, mesmo sabendo dos males, continuam a usar esse tipo de produtos? Há uma ideia em grande parte dos países africanos que é: quanto mais clara for o tom da tua pele, mais oportunidades e mais incluso tu serás pela sociedade. E o contrário é verdade. E é isso que eu chamo de desejo europeu. Mas pronto, não vamos nos perder aqui. O segundo ponto que eu queria trazer aqui é a questão do trauma cultural. Pouco tempo depois de Angola ter se tornado independente, o país viveu mais de 25 anos de guerra civil. Nessa guerra civil foram dispersas famílias, foram destruídas indústrias e Angola foi assim obrigada a começar quase do absoluto zero. Como era de se esperar, essa guerra trouxe muitos traumas culturais para os angolanos. Eu acho que vocês já devem ter ouvido essa história nas redes sociais, que era de uma mulher que sempre que cozinhava dividia a galinha em pedaços muito pequenos. E uma vez o marido perguntou à mulher por que ela fazia daquela forma. Ela disse, porque foi assim que a minha mãe me ensinou. Perguntaram à mãe dela e a mãe dela disse que foi assim que a mãe dela lhe ensinou também. E depois quando foram falar com a avó, no caso, né? A senhora disse que ela cortava daquela forma porque a panela dela era muito pequena e a galinha não caberia inteira. Por que isso é importante? A instauração da paz em Angola teve lugar em 2002, mais ou menos. E de lá para cá se instauraram muitos pensamentos populares que comprovam esse medo dos assuntos políticos. Quase todo angolano já ouviu as frases "não fala política", "o peixe morre pela boca" ou "o país já tem dono". Esse trauma cultural fez com que muitos angolanos entrassem num estado mental mais passivo, de evitar confronto, principalmente quando o assunto se trata de política. Isso porque, de facto, a guerra civil que se viveu em Angola foi um cenário muito bruto, muito triste. Por força daquele contexto, até hoje nós temos famílias separadas. Muita gente que não sabe o paradeiro de um tio, de um irmão, se está vivo ou não. Famílias separadas pela morte. Sem falar da lembrança viva que eram aqueles momentos de perseguição, tormento e muito sofrimento para a maior parte dos angolanos. E ainda mais, infelizmente, esse trauma cultural permitiu um abuso de poder extremo. A corrupção em países como Angola chegou num nível em que não ser corrupto é a exceção, sendo a corrupção a regra. E eu, quando falo isso, não falo só do aparelho de governo. A corrupção está presente em todas as camadas, nos pequenos negócios indevidos, nas vantagens não merecidas, em concursos mal regularizados. Quase todo mundo quer ou tem um padrinho na cozinha. O nepotismo se tornou parte da cultura. E factos como esses enfraqueceram cada vez mais a crença nas nossas instituições. A maior parte do nosso aparelho de justiça está viciado
A maior parte dos nossos meios de justiça estão viciados. E grande parte das nossas vias de comunicação pertencem a um sistema. Sistema esse que quer saber de tudo quando é ganho próprio, mas de nada quando se trata do interesse do cidadão nacional. O terceiro ponto, a manipulação internacional. Há um grande interesse de muitos países no exterior que o africano continua a se ver como o coitadinho, o incapaz, o que não questiona o aparelho do Estado, que seja a Cinderela que acredita que o príncipe encantado estrangeiro virá salvar o dia. Há um interesse que não haja alternância de poder, que o mesmo partido perdure anos e anos, mesmo que isso seja à custa do próprio cidadão. Precisamos compreender que a comunidade internacional é uma comunidade de interesse e que age com interesses próprios, não os nossos. Então, quanto mais desunidos, desorganizados e sem falta de estrutura nós formos, melhor. Já dizia a Bíblia, todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda cidade ou casa contra si mesma não subsistirá. E qual é o lado bom de se ter um reino dividido? É muito mais fácil de se tirar vantagem. Quarto e último ponto para hoje, educação. Quem não sabe o que merece, não exige. Em alguns países africanos, como é o caso de Mali, a taxa de analfabetismo é superior a 50%. Como é que alguém pode querer o melhor se não sabe que o melhor existe? Não sabe como o melhor se faz e não sabe ele mesmo fazer o melhor. Como falar de política quando não temos sequer água potável? Até o cabelo já se desfez, calma. Dê só um minuto para voltar a estar mais profissional. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que particularmente vocês tenham gostado ou que ao menos tenham achado interessante. Não se esqueçam de deixar nos comentários. Eu quero sempre saber o que vocês acham. E eu estou muito curiosa para saber o que vocês acham, o que vocês pensam. É um conteúdo diferente do que vocês estão habituados aqui no canal, mas é algo que eu também tenho interesse. Então, deixem nos comentários como é que foi para vocês. Para mim foi muito bom. Se quiserem parte 2, eu faço parte 2. E é isso. Será que chegamos aos 1000 inscritos? Quanto tempo? Mas vamos chegar em nome de Jesus, não é isso? Assim você fala já amém. Amém, irmão. Estou-vos a perguntar, por que alguma coisa que aconteceu a ti ou a tua família, você hipoteca o futuro de uma nação? Não é verdade. Passemos o passado para o passado, vamos construir o presente para constituir uma alavanca para se conquistar o futuro.